Não, tá com o documento aberto, né? Aquele? Sim. Tá. Bom, primeiramente, bom dia. Calma, rapaz. Calma, menino. Já desacelera. Peraí, gente, calminha. Tá bom. Dá seu ok aí, professor. Ah. Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso segundo dia de jornada de TCC do campus de Altamira, turma 2019 da Engenharia Ambiental e Sanitária. E nós vamos iniciar com o TCC intitulado Avaliação de Responsabilidade Compartilhada e do Processo de Logística Reversa em uma loja de assistência técnica de computadores no município de Altamira, Pará, de autoria dos discentes Gustavo Moura de Oliveira e João Marcelo Bezerra Vieira, orientado sob a orientação do professor José Antônio de Castro Silva. Gustavo e Leonardo, João Marcelo, perdão, vocês têm 20 minutos de apresentação com mais 5 de tolerância. Tá? Se ultrapassar 25 minutos de apresentação, a banca que vai avaliar e verificar se existe a necessidade de depreciação da nota ou não. Ok? Finalizado a apresentação de vocês, eu vou passar a palavra para o professor José Antônio, que é o presidente da banca na qualidade de orientador do trabalho, para que a partir daí ele conduza junto com os avaliadores os processos de arguição e considerações acerca do TCC. Finalizado esta etapa, a banca vai se reunir numa outra sala em sessão secreta para fazer a atribuição da nota. E retornamos a esta sala para fazer a leitura da ata e a situação do TCC de vocês, da apresentação. Tá? Eu peço a todos os convidados que fiquem com câmera e microfones desligados, somente câmera e microfone dos discentes que irão apresentar o TCC. Então, a partir de agora, a palavra é de vocês, 20 minutos de apresentação. Sucesso na apresentação de vocês. Obrigado, professor. Bom dia a todos, primeiramente. Me chamo Gustavo Moura de Oliveira. Estou aqui apresentando o trabalho de conclusão de curso juntamente com meu colega João Marcelo Bezerra Vieira, e temos como orientador o professor José Antônio Castro Silva. E, como falado, o nosso título, nosso tema é Avaliação da Responsabilidade Compartilhada e do Processo de Logística Reversa em uma loja de assistência técnica de computadores no município de Altamira, Pará. Na introdução, a gente percebe que o avanço rápido da tecnologia, ela encadeia, diversas situações de obsolência dos equipamentos. Mais embaixo, vou falar sobre esse ciclo de obsolência. E com isso, a ONU, destaca um dado alarmante em relação a 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico são gerados por ano, E chegando aqui no ciclo de obsolência, observamos aqui no ciclo que a geração de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, também denominado com a sigla REEE, traz o crescimento nessa taxa de consumo desses equipamentos eletroeletrônicos, os EEE. No ciclo de vida curto, muito pontuado pelos autores, que tem como uma média de 3 a 5 anos relacionado a esses equipamentos eletroeletrônicos, computadores e componentes, com isso traz a questão de poucas opções de reparo e atualizações na tecnologia, que são os resultados desse avanço da tecnologia, tornando esses equipamentos obsoletos uma vez. Temos aqui, por fim, o descarte dos equipamentos eletroeletrônicos, e aí traz a questão, esse descarte muitas vezes não é feito de forma ambientalmente correta, e traz prejuízo, lógico, ao meio ambiente e à saúde pública. No canto inferior esquerdo, temos aqui a citação dos autores que foram fundamentais na elaboração dessa introdução. Passando, temos os objetivos. O objetivo geral foi avaliar o processo de gestão de resíduos sólidos referente à logística reversa de computadores e componentes de uma loja localizada no município de Altamira, Pará. Temos aqui os objetivos específicos, elencados em 3, que são realizar a entrevista semi-estruturada e aplicar questionários direcionados à logística reversa de computadores e componentes, que tem como público-alvo,
representado por técnicos de informática, usuários e público geral e comerciantes. Seguindo, temos aqui a obtenção do diagnóstico, do gerenciamento desses resíduos eletroeletrônicos, principalmente computadores e componentes, de uma loja de assistência técnica por meio de esquema de peso. Isso vai ser mais falado mais à frente no trabalho, porque usamos esse esquema de peso e esse diagnóstico, porque ele foi fundamental. Por fim, temos aqui propor melhorias para a logística reversa dos resíduos de linha verde, segundo a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a VDI, exceto tablets de telefones celulares. Esse exceto é porque ele está incluído na linha verde, porém, o nosso trabalho é direcionado a computadores e componentes, ressaltando. Agora, eu passo a palavra para meu colega João Marcelo para iniciar a revisão de literatura. Bom dia a todos. Nesse ponto da revisão de literatura, sendo resíduos eletroeletrônicos, conceitos, legislação e perspectiva nacional, a gente destaca principalmente 3 pontos. O primeiro é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz consigo os conceitos de logística reversa, ela busca viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, com a finalidade de reaproveitar no ciclo produtivo desse mesmo produto ou em outros ciclos produtivos. Caso o mesmo não venha a ter um reaproveitamento, a empresa deve fazer a destinação final ambientalmente correta. Os autores, principalmente Keimer e Pozuki e Lugar, de 2002, eles trazem a ideia de 3 vidas úteis para o equipamento. A primeira vida útil sendo a principal e as 2 vidas subsequentes secundárias. O autor Haloali Neyman, de 2007, também ele traz a ideia de que a duração do primeiro ciclo de vida do produto é de 2 a 4 anos para usuários corporativos e de 2 a 5 para usuários domésticos. Ele também traz a ideia de que o uso do equipamento influencia no desgaste do mesmo. Barra e Pires, eles ressaltam os pontos críticos na cadeia de gerenciamento do equipamento. Os principais são os curtos ciclos de vida útil do equipamento, o grande número de produtos no mercado e a customização do atendimento. Essa customização do atendimento é referente ao e-commerce, a venda eletrônica de produtos. No segundo ponto, a logística reversa, importância econômica, social e ambiental, os autores validam a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, conforme eles citam, revolucionou os modelos de gestão de resíduos sólidos no Brasil, trazendo conceitos muito importantes que estão correlacionados à logística reversa e à responsabilidade compartilhada. Em outubro de 2019, foi assinado o Acordo Setorial para a implementação do Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus componentes. Esse acordo envolve compromisso da cadeia produtiva de produtos eletroeletrônicos com a finalidade de atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse acordo, ele prevê que até 2025, 400 cidades implementem os serviços de logística reversa, instalando um ponto de coleta a cada 25 mil habitantes. Esse acordo setorial, ele segue 4 etapas. A primeira, os consumidores descartam produtos em pontos de entrega voluntária. O segundo é o recebimento e armazenamento temporário em locais específicos. O terceiro, o transporte dos materiais até os pontos de consolidação, se necessário, e a destinação final ambientalmente correta. Eu passo a palavra ao companheiro Gustavo. Obrigado. Dando continuidade aqui no tópico 3.3 da revisão de literatura, temos aqui os indicadores de sustentabilidade e aplicações na logística reversa dos resíduos eletroeletrônicos. Pontuei aqui, listei os principais autores, que foram fundamentais. Tem até mais do que os autores que o João apresentou nos slides anteriores, mas isso vai ser compensado mais à frente do trabalho. Temos aqui Guilherme, 2012, né? Veiga, 2014. Eles colocam que os indicadores têm várias finalidades, diversas, para diversas áreas. E, principalmente, os indicadores eles servem para simplificar, né, as informações para as tomadas de decisões.
e o objetivo é proporcionar um progresso em direção a metas de desenvolvimento sustentável. Já a Caia Tocco, 2015, ele enfatiza que os indicadores são mecanismos para diminuir as dúvidas sobre uma decisão, e principalmente retrata realidades nas áreas sociais, econômicas, ambientais e da saúde também. Na Conferência das Nações Unidas, de 92, nós utilizamos essa citação, referência, porque na década de 80 já surgia um conceito de indicadores, devido já à preocupação ambiental, dos problemas globais. E na década de 90 veio a se popularizar. E com isso teve o Rio 92, muito conhecido, onde teve essa preocupação de mitigar os problemas globais ambientais. E nessa Rio 92, ela veio, né, para mensurar variáveis também, econômicas, sociais e ambientais. Silver et al. 2021, ele reforça a questão de mensurar os indicadores, essa importância dessa ferramenta, que contribui para informações futuras também, né? E principalmente no desenvolvimento de novas tecnologias e novos modelos de gestão. Elencando os últimos 4 autores, que é Paulo et al. 2018, Santos e Silva 2020, Shen et al. 2019 e Oliveira e Almeida 2021, ele traz a importância dos indicadores de sustentabilidade, principalmente direcionado à logística reversa de resíduos eletroeletrônicos. Que aí vem a questão do desempenho ambiental, o custo-benefício da implementação, eficiência, operação tecnológica, e também é muito importante os canais de suprimentos. Nesse momento, agora eu passarei a palavra para o meu colega João Marcelo. Bem, vamos apresentar os materiais e métodos. Primeiro, nós começamos com a delimitação da área de estudo. O empreendimento analisado, ele está localizado no bairro Esplanada do Xingô, centro da zona urbana do município de Altamira, conforme pode se observar no mapa de localização. A gente obteve autorização tanto do gerente da loja quanto do próprio proprietário para a utilização da imagem da fachada e citar o nome da empresa no mapa de localização. Fica grande, né, a cara da pessoa. Aqui nós temos as características da pesquisa e o quadro metodológico. A pesquisa, ela apresenta um caráter exploratório. O caráter exploratório, ele acontece quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, com a finalidade de proporcionar mais informações e possibilitar a sua futura definição e delineamento. A pesquisa também apresenta caráter descritivo. O caráter descritivo é quando o pesquisador registra e observa os fatos sem interferir neles, por meio de técnicas já padronizadas da coleta de dados, sendo o uso de questionários, formulários e a entrevista e observação sistemática. No quadro metodológico, a gente dividiu o trabalho em fases, sendo essas fases 4, cada fase contando com uma metodologia específica e cada metodologia gerando um possível resultado. Na fase 1, que foi a pesquisa bibliográfica, a metodologia foi a pesquisa bibliográfica documental em tese, dissertações, periódicos em plataformas digitais, o resultado obtido foi o conhecimento prévio para a condução da pesquisa. A fase 2, que foi entrevista e aplicação de questionário, a avaliação do grau de conhecimento dos gestores, técnicos de informática e do público geral sobre as práticas adequadas do descarte dos resíduos e logística reversa. Na fase 3, foram as visitas in situ e o registro fotográfico, sendo a elaboração do diagnóstico e a definição das sugestões de melhoria do processo. A fase 4, que é a avaliação do processo de destinação dos resíduos, a análise dos resultados dos questionários e a estimativa do tempo para a obtenção de dados robustos, foi o índice de aprovação dos indicadores e a descrição de dados referentes ao questionário aplicado. Aplicação no registro de dados. A aplicação dos questionários e das entrevistas semi-estruturadas com o público foi aplicado em 3 setores: os usuários, os comerciantes e os técnicos de informática.
A confecção dos questionários e a elaboração do roteiro das entrevistas, ela teve como base outros trabalhos semelhantes, feitos com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o questionário aplicado aos técnicos de informática e aos usuários, ele foi elaborado através da ferramenta do Google Forms. As etapas e o público-alvo. A pesquisa ela foi dividida em 2 etapas. Na primeira etapa foram aplicados os questionários, com o público-alvo sendo os usuários e os técnicos de informática. E a segunda etapa constituiu da visitação em loco da empresa e na entrevista com o gerente responsável pelo setor de assistência técnica da loja. A coleta dos dados referentes aos técnicos e aos usuários, ela ocorreu no meses de setembro a novembro de 2023. A empresa que é situada no município de Altamira, Pará, teve como finalidade avaliar a gestão referente aos resíduos eletroeletrônicos. A população teve a finalidade de identificar o grau de conhecimento a respeito do tema e a participação no sistema de logística reversa, e os técnicos de informática também. Na estrutura organizacional e o processo de manutenção dos equipamentos, temos aqui primeiro o fluxograma do processo de manutenção. Esse processo ocorre com o recebimento e diagnóstico do equipamento, a triagem e setorização, a manutenção, a entrega ao cliente e, em caso de geração de resíduos, encaminhamento à empresa terceirizada. Aqui com o registro fotográfico podemos observar duas bancadas diferentes, uma destinada à manutenção dos componentes e periféricos, a parte física do equipamento, e outra bancada de manutenção de software, sendo a atualização de sistema, recuperação de arquivos corrompidos e a remoção de vírus. No setor de triagem, os equipamentos para manutenção eles são categorizados quanto a 3 cores. O verde, aqui, referente à triagem. Essa triagem é quando o proprietário não tem certeza da causa do mau funcionamento do equipamento. Então, os técnicos fazem uma reavaliação no equipamento buscando a causa do mau funcionamento. O amarelo, ele está em ordem de pendência, tanto para a autorização da substituição de componentes, quanto para a falta de componentes na própria loja. O setor azul é caracterizado com os equipamentos à ponta entrega. A bancada auxiliar, ela é utilizada quando as demais bancadas estão completamente ocupadas e também quando é um reparo rápido, já para a pronta entrega do cliente. Eu passo a palavra ao Gustavo de volta. Certo, prosseguindo. Aqui no 5.2, os resultados das discussões, que é voltado à análise das atividades realizadas em si, a gente observou, né, que o município de Altamira, Pará, ele se encontra em uma situação de expansão no setor tecnológico, né? Na cidade, a economia depende principalmente do comércio varejista, dados obtidos pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e que esse setor econômico, referente ao comércio varejista, representa 24,7% dos empregos ofertados na cidade, sendo 4.441 pessoas empregadas. E a empresa estudada é a mais consolidada e mais conceituada aqui em Altamira e região Xingu. E o entrevistado, que é o gerente, ele é responsável pelo setor de manutenção e equipamentos e assistência técnica, né? A gente, com roteiro semi-estruturado, elaborado anteriormente, a gente levantou questões e o gerente, com prontidão, esclareceu. Uma delas foi respondida dessa seguinte forma: a maior parcela dos equipamentos que passam na loja para serviço de assistência e manutenção são de uso doméstico, com pequenos reparos. Nesse momento, irei passar a palavra para o meu colega João Marcelo. A gente teve acesso na loja à ordem de serviço dos últimos 6 meses. Nesses últimos 6 meses, 150 pessoas contrataram os serviços de manutenção. Dessas 150 ordens de serviço, foram identificadas apenas como resíduo não aproveitável 3 sucatas de gabinete, as quais se sucederam a ser direcionadas a um ferro velho. Na entrevista também, o gerente responsável relata que, quando há uma ordem de serviço muito grande, ou então que eles têm um estoque de componentes que ainda podem ser reaproveitados,
eles fazem o direcionamento a uma empresa terceirizada que faz um serviço de garimpagem. Esse serviço de garimpagem se caracteriza pela remoção dos microcomponentes desses componentes. A gente não teve acesso a qual empresa é e qual a destinação que essa empresa terceirizada faz a esses componentes. A gente teve acesso somente em que, quando eles possuem um volume determinado, eles direcionam essa empresa terceirizada e ela faz o reaproveitamento e descarte final dos equipamentos. No questionário apresentado aos técnicos, a gente obteve a resposta de que o componente com maior custo de conserto em Altamira é a placa-mãe. Geralmente, quando esse componente apresenta um defeito, o usuário opta simplesmente por trocá-lo, não faz a recuperação do mesmo. A gente também teve que a atividade exercida pelo equipamento influencia no desgaste do mesmo, corroborando com a ideia de Haloalha e Nema, de 2007. Na opinião dos técnicos, o responsável por fazer o descarte do equipamento seriam ambos, tanto a loja, que faz a venda do equipamento, quanto os técnicos, quanto os usuários. No questionário aplicado à população geral, ele foi feito com a ideia de observar a aceitação do público-alvo, a fim de, posteriormente, se fazer um novo estudo e buscar uma parcela maior da população para expressar de modo significativo o conhecimento da população de Altamira. Foram realizadas 21 perguntas referentes à vida útil do equipamento. As 7 primeiras são somente com a finalidade de levantar dados socioeconômicos, e os participantes são principalmente residentes aos bairros próximos do estabelecimento, conforme podemos observar no gráfico ao lado, sendo o maior quantitativo dos bairros do centro, seguidos de Ibiza, Jardim Independente 1 e 2, Laranjeiras, Mutirão e Brasília. Em referência ao questionário aplicado à população geral, o dado mais significativo um dos dados mais significativos que observamos foi que o tipo de estabelecimento em que foram comprados, 58% relatam que foi em sites de venda de eletroeletrônicos. E quanto aos equipamentos sem uso que estão armazenados na sua residência, 65% relatam que não possuem nenhum. Aqui também nós observamos que a maior parte dos entrevistados relatam que não possuem nenhum conhecimento de nenhum ponto de entrega voluntária na cidade. O destino dos equipamentos, segundo eles, é o lixo comum, uma vez que eles não possuem conhecimento de pontos de coleta destinados a fazer o descarte adequado. A gente também perguntou quanto ao conhecimento dos danos que o descarte ambientalmente incorreto causa. Das 40 respostas causadas, 30 relataram não possuir nenhum conhecimento acerca do tema. Então, um ponto muito relevante seria a educação ambiental desses mesmos. Eu passo a palavra ao Gustavo. Bom, dando continuidade, temos aqui o tópico 6, que é o diagnóstico de gestão da empresa por meio de indicadores, que eu havia falado anteriormente nos objetivos específicos, no tópico 2, e também na revisão de literatura em relação aos indicadores de sustentabilidade. Aqui temos a tabela 1, que no trabalho escrito é a tabela 4, ressaltando, que tem aqui a descrição e os resultados obtidos. Na descrição, a pontuação total possível era 36 pontos, a empresa obteve 32 desses 36. Os indicadores avaliados foram 12, destacando que foram 3 dimensões avaliadas, econômica, social e ambiental, em cada uma delas 4 indicadores. O índice de aprovação dos indicadores foi 88,88%, a empresa quadrou como ótimo, pelo esquema de peso que utilizamos. Aqui tem um índice, referente aos pesos, que tem um peso 3, que a empresa atendia aos indicadores, atende, na verdade, 75%, peso 3, no peso 2, 11,11%, peso 1, 2,77%, e peso 0, a empresa não teve nenhum que se enquadrou. Na tabela 2 aqui, que ressaltando mais uma vez, no trabalho escrito é a tabela 5, mas por motivo de adaptação, coloquei como tabela 2 no slide.
As dimensões avaliadas, igual eu falei anteriormente, econômica, social e ambiental, cada uma delas com um total de 4 indicadores. No econômico, de 12 possíveis pontos, a empresa conseguiu obter 11 pontos. No social, dos 12, 10 pontos. No ambiental, 11, totalizando 32 pontos. E aqui temos a média e o percentual. Agora, nesse momento, eu vou pedir para o João Marcelo abrir um documento para eu contextualizar essa questão desse diagnóstico. Por favor, João Marcelo. Só um momento. Amigo, travou aqui, ó. Não fez. Não tá saindo áudio meu aí, não? Tá assim, não. Tá. Vai lá em cima, João. Não? Tá. Aqui temos a tabela 1, né, aqui na parte escrita do trabalho em si, que é a caracterização da empresa, que é voltada ao atual cenário dela, né, quem está operando, acesso ao computador, número de colaboradores, a gente observou, 9 homens e 5 mulheres, a escolaridade predominante dos colaboradores, que foi ensino superior completo, a grande parte, e os tipos de resíduos coletados, triados, manuseados, são os plásticos, metais e eletrônicos. Mais abaixo, João. Aqui na tabela 2 está aqui o critério, os pesos que a gente utilizou para essa avaliação. Que aqui é o peso 3, igual eu falei, a empresa atende ao indicador. No peso 2, a empresa atende ao indicador de forma moderada, mas ainda é necessário ações a serem elaboradas, examinadas entre os funcionários e com terceiros interessados. Aqui no peso 1, a empresa não atende ao indicador, não existe ações propostas, apesar de se haver um conhecimento acerca da temática, e não foram acordados em reuniões da Assembleia, e o peso 0 é que a empresa não atende o indicador e nem tem conhecimento sobre ele. Aqui é o quadro 1, que é as dimensões, os blocos que a gente fez, os indicadores e os resultados obtidos, pode mais abaixo. Está aqui a tabela 3, que é o índice de aprovação, que a empresa se enquadrou, igual havia falado, em ótimo, com 88,88%. Tem bom, moderado, inadequado e ruim também. Aqui a tabela 4, igual eu falei no trabalho, na apresentação, está como tabela 1, devido só à questão de adaptação. Está aqui os resultados, descrição e resultado. Pode abaixar, João. E a tabela 5, que é a dimensão, total de indicadores, total de pontos obtidos, média percentual, que na apresentação slide está a tabela 2. Pode voltar, João. E já passar para o próximo tópico. Tá. O que estava elencado nos nossos objetivos específicos era a questão de propor melhorias. E como a gente analisou em loco e observando as respostas em questionário, elaboramos aqui propostas de melhoria na implementação da logística reversa de resíduos sólidos eletroeletrônicos na loja. E o principal, o primeiro aqui pontuado, é firmar parcerias com o poder público, né, para que disponibilize pontos de coleta e oferecem desconto também na troca de resíduos eletroeletrônicos com equipamento novo, mediante condições. E, seguindo, realizar campanhas que informem sobre os pontos de coleta na cidade, os riscos desses resíduos eletroeletrônicos, sobre a obsolescência programada, como também incentivo o conserto e o cuidado com os equipamentos e o descarte, devido principalmente às consequências que esses equipamentos trazem, devido aos metais pesados, ao meio ambiente e à saúde pública. E, por fim, aqui, nós também elaboramos essa proposta de incentivar a criação de uma associação de catadores e capacitados para o manuseio de resíduos eletroeletrônicos. Nesse momento, irei passar a palavra para o meu colega João Marcelo para fazer as considerações finais do trabalho. Tá bom. Eu só comentar aqui que eu achava. Sem o áudio, João.
Como consideração final, a gente decidiu por levantar 3 pontos. O primeiro foi que esse trabalho tornou possível identificar a percepção e a participação de todos os envolvidos no sistema de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos de computadores no município de Altamira, Pará. Também constatamos a ausência de pontos de entrega voluntária no município, referente aos resíduos eletroeletrônicos de notebooks e computadores. Nós tomamos conhecimento somente de pontos de entrega voluntária referentes a pilhas e baterias, e a falta de comunicação entre os envolvidos. No caso dos usuários consumidores, é a tímida participação. No que tange à loja e aos técnicos de informática, é a falta de interesse em aplicar o sistema de logística reversa. Acho que tava tipo. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas. E aqui nós damos por encerrada a apresentação. No slide. Tá ok, Gustavo e João, obrigado pela apresentação. Agora o professor José Antônio, que vai conduzir como presidente da banca. José Antônio. Ok, chefe. Obrigado, meninos. Parabéns pela apresentação. Então, vamos dar continuidade, né, ao trabalho de vocês. Vamos passar a palavra para a professora Hebe. Professora Hebe, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Obrigada, professor José Antônio, pelo convite. Obrigada, Gustavo, João Marcelo. Tá? Parabéns pela apresentação. Parabéns, professor Rodolfo, pela condução aí dessa jornada aí de TCC. Esses meninos moram no meu coração, né? Principalmente agora no último semestre agora, eu já tenho alguma intimidadezinha com esse trabalho, porque eu já dei uma olhadinha, já dei uma xeretada nele e tal. Mas, como meninos que moram no coração, de vez em quando eles precisam pegar uma chineladinha também, né? Não precisa não, Gustavo? A melhorar e apresentar esse artigo, que é um assunto tão importante, né? Com certeza. A gente percebe, né, que a logística reversa, ela está muito no papel, não é verdade? Falta o quê? Falta a aplicação dessa logística reversa. Se aqui em Belém a gente já não tem isso, imagino eu em Altamira, né? Então, eu acho muito relevante esse tema, tá? A gente realmente precisa ter mais cuidado com os resíduos, né, dos componentes computacionais aí. Então, vamos lá. Bora começar a análise aí para a gente ver se a gente deixa esse trabalho mais redondo, tá? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês. As entrevistas não foram feitas pessoalmente? Sim, As entrevistas? Sim. Vai responder, João? Sim, senhora. As entrevistas foram feitas pessoalmente. Então, aí a gente não tem questionário. A gente tem formulário. Não, professor, deixa eu... Porque foi assim, os questionários que foi utilizando a ferramenta do Google Forms foi encaminhado Da população. Usuários, população em geral, né? Não foi uma população específica, porque Sim. não tinha como. E teve um período de tempo, que o João Marcelo falou, né? Que foi de 3 meses. E encaminhamos para os usuários e para os técnicos informáticos por Google Forms mesmo. Até o dos usuários, dos funcionários foi pelo Google Forms, foi? Sim, os técnicos de informática. Foram poucas respostas, igual a gente apresentamos, de 100 possíveis para os usuários, do público geral, só 42 pessoas responderam, no tempo de 3 meses. E os técnicos de 30 possíveis, só 7 responderam. Opa, então olha aí. A professora passou batida, já ia dando puxão de orelha errado em vocês, porque quando é presencial, né, a gente tem formulários, e quando é online é que a gente tem questionários, mas então tá tudo certinho. Vamos lá. No resumo de vocês, tá, crianças? Vocês não trouxeram os resultados. No resumo, é a hora que a gente traz os resultados da pesquisa. Porque o resumo, para aqueles pesquisadores que querem usar o trabalho de vocês,
como citação, é a primeira coisa que ele vai olhar o resumo de vocês. Aí, já pelo resumo, ele diz, vou ler esse trabalho me interessa, não vou ler esse trabalho não me interessa. Então, para que o trabalho fique bem mais atrativo, precisa trazer os resultados, tá? Uma outra coisa, vocês usaram a primeira pessoa no resumo. Por exemplo, vocês colocaram obtemos os resultados através. Primeiro que seria obtivemos, né? Mas não se usa a primeira pessoa, é obteve-se, tá? Sempre na terceira pessoa. Todo o trabalho acadêmico deve ir na terceira pessoa. E eu já falei, puxei tanto a orelha de vocês sobre essa palavra através, que quando a gente está em trabalho acadêmico, é tão complicado a gente diferenciar quando pode usar ou quando não pode, que é melhor não usar. Por via das dúvidas, por meio de, né, por intermédio, e assim, sinônimos da palavra através, ok? Então, dá uma bela consertada aí nesse resumo, traz os resultados para o resumo, dá uma olhada nessa correção ortográfica aí, tá? Para que o resumo fique bem redondo. Tem ainda onde percebemos, utilizamos, então trocar tudo isso para a terceira pessoa. Aí a gente vai para palavras-chave. Vocês estão usando palavras-chave as mesmas do título. Também é uma coisa que a gente não indica. Por quê? Porque na hora que você vai fazer a busca lá de assuntos para pegar artigo para ler, você restringe o teu espaço amostral. Por quê? Porque as palavras que você usou foi a mesma do título. Então, palavra-chave aqui poderia vir o quê? Indicadores, palavras que não constam no título, mas que estão no trabalho de vocês, para na hora de uma busca, o trabalho de vocês já ir com o quê? Com um espaço maior para aquela pesquisa, tá? Na introdução, tem coisas aí que vocês poderiam ter colocado lá no resumo. A introdução já traz uns resultados que poderiam estar no resumo. Aqui, um dos últimos parágrafos é para subir ele com resultados para o resumo. E, mais uma vez, encontrei aqui a palavra analisamos na primeira pessoa. Certo? Então, vamos mudar isso aí. Agora, eu quero que vocês coloquem um slide dos objetivos, por favor. Então, geral, avaliar o processo de gestão de resíduos sólidos referente à logística reversa dos computadores e componente de uma loja localizada. Ok. O geral tá ok. Mas, no objetivo, teve esse aqui, realizar entrevista semi-estruturada. Isso é ação, tá? Então, aqui eu já avaliar, tá? Os resultados das entrevistas e não realizar a entrevista. Isso é ação. Então, avaliar os entrevistados, alguma coisa que modifique isso, esse verbo de ação aí, tá? Obter um diagnóstico do gerenciamento por meio de esquema de pesos, não, por meio, tá? De indicadores de sustentabilidade, não por meio de esquema de peso, por meio de indicadores de sustentabilidade. Promover melhorias na logística reversa, ok. Não, promover não, propor, tá? Tá certo. Então, aí vai ficar, mais uma vez, melhorzinho esses objetivos específicos aí de vocês também. No materiais e métodos, a gente já começa com aquela coisa que eu sempre falo para vocês também. Por que que o nome é material e método, gente? Isso é uma pesquisa acadêmica.
esses métodos, eles não saíram da cabeça da gente. Isso vem lá dos filósofos mais antigos. Então, a gente precisa de escrever método, pelo menos que seja um parágrafozinho. O método de vocês foi um estudo de caso. A abordagem, qual e quant, vocês colocaram bonitinho. Mas precisa colocar um parágrafo aqui dizendo um método. Por isso que o nome é materiais e método. Porque o primeiro método que vem aí é o método de pesquisa científica. Depois vem os métodos de o quê? De aplicação do que vocês fizeram no trabalho de vocês. Então, gostaria, depois vocês conversam aí com o Zé para ver se cabe isso aí para colocar esse método. Coloquem aí para mim o fluxograma, por favor. O mapa, tá, gente, de localização, eu achei muito bacana, tá? Perfeitinho, localizando lá onde é que fica, gostei. Agora, coloquem o fluxograma. Nossa, esse fluxograma, eu achei ele muito completo. Por quê? Porque, geralmente, quando eu comecei a dar esse fluxograma para os meus alunos, né, isso aí é uma coisa que eu trouxe lá da UFSCar. Aí, eles, com preguiça, eles já cortaram aí os resultados. Eles só colocavam fases e metodologias. E vocês não, vocês já vieram de novo com os resultados. Então, eu achei isso muito bacana, tá? Agora, eu queria que vocês, na coluna de metodologia, a quarta, avaliação do processo de destinação dos resíduos e análise do resultado. Isso já é resultado, tá? Isso aqui, avaliação do processo de destinação dos resíduos, análise do resultado, é resultado. Então, isso aqui tem que sair daqui, dessa coluna aqui, dessa metodologia, tem que ir para resultados, tem que fazer essa modificaçãozinha aí, certo? E colocar só as 3 primeiras, visitas e tal, avaliação já é resultado, para ficar melhor ainda, o que já está bom. Uma coisa que não me deixa de fazer essa pergunta, eu quero fazer essa pergunta. Como vocês chegaram ao número 100 entrevistados? 100. Tá me ouvindo, professora? O áudio tá bom? Estou ouvindo perfeitamente. Igual a gente falou na apresentação, seria basicamente impossível pegar o município de Altamira ao todo e ter um dado mais robusto, né, de resposta do questionário, uma vez que ficou disponível 3 meses o questionário, igual eu falei, foi enviado por meio de WhatsApp, os links, e todos tiveram acesso, muitas pessoas, mas a gente tentou delimitar para esses 100 possíveis usuários do público geral, que responderam 42 pessoas, igual eu falei na apresentação, e dos técnicos de informática a gente delimitou para 30 possíveis respostas, e só apenas 7 responderam. E aí isso mostra a questão da aceitação e receptibilidade do público-alvo em relação à temática do assunto. Olha, eu vou me apressar aqui, porque já estão aqui dentro para eu me apressar, credo, não deixa nem a gente falar direito. Olha, Gustavo, é assim, a gente não pode simplesmente pensar um número, vou pensar 100, como não dá para eu aplicar para Altamira inteiro, eu vou pensar um número, vou aplicar. Isso não torna o espaço amostral confiável. Para isso, existem várias fórmulas estatísticas que a gente pode usar. Pode. Professora, nós teve essa mesmo questionamento que a senhora está falando agora. A gente buscou vários métodos para a questão de estimar esse resultado, porque a gente sabia que teria esse questionamento da banca, já prevemos isso. Sim. E com isso, o método mais prático que a gente utilizou foi até a metodologia bola de neve, que é uma metodologia
que vai acumulando respostas e tudo mais. Eu ia perguntar sobre essa Então, aí, metodologia. utilizando essa metodologia e delimitamos o espaço amostral para 100 possíveis respostas para usuários e público geral e técnico para 30. E ficou disponível. Poderia até ultrapassar, mas não foi o que aconteceu. Nós só obtivemos... Eu não conheço essa metodologia bola de neve, mas depois eu vou procurar me aprofundar aqui nela. Que tem aquela fórmula, N é igual a N sobre 1 mais N menos 1 vezes 0,05. É essa que a gente mais usa para a gente encontrar o N, que é o espaço amostral confiável, mas tá valendo. Utilizar espaço amostral, porém, nós vimos que não ia ser viável porque o número de respostas era baixo. Então... Por isso que quando a gente acha esse N, vamos dizer que a gente acha um N de 200 pessoas, a gente envia para 400. A gente conta que 50% vai responder, 50% não vai. Sim. Não vão. Então, tá. Agora, eu queria só, assim, a última pergunta. Como vocês fizeram para confrontar, tá? Porque os questionários das pessoas e dos funcionários, dos colaboradores, eles eram perguntas fechadas. E já para o proprietário foram perguntas abertas. Como vocês fizeram para fazer a junção dessa percepção aí? Bom, a gente foi pelo grau de conhecimento de cada um, não tinha como fazer uma pergunta, tinha que ser específicas a determinado público, né? O público usuário, em geral, foram 21 perguntas fechadas, igual o João Marcelo apresentou 7, vendo a questão socioeconômica, né? De renda, qual é a possibilidade, onde moram, e ver a percepção deles em relação à temática, como é que eles fazem o descarte desses equipamentos, qual a destinação, tudo mais. E quanto aos técnicos, foi principalmente saber a responsabilidade compartilhada, que está prevista na PNRS, como é que eles observam isso, se é necessário, se é obrigação, dever do público fazer o descarte desses equipamentos, ou da loja, ou dos próprios técnicos. E muitos responderam como responsabilidade compartilhada de todos os agentes envolvidos. Só fomentando aí a resposta do Gustavo, professora. No caso, a gente tentou relacionar as perguntas por similaridade de temas. Perguntamos aos técnicos questões relacionadas à manutenção, aos usuários questões relacionadas a como eles direcionavam esse equipamento à manutenção. Perguntamos sobre o descarte de peças, aos técnicos, perguntamos aos usuários como eles entendiam o descarte do equipamento. Tá. E em relação ao gerente, o roteiro, igual eu falei, né, fez um roteiro com uma base de 5 a 7 perguntas relacionadas à gestão da empresa, e com isso a gente viu as dificuldades que a loja em si encontra em relação principalmente aos pontos de entrega, que não tem uma parceria do poder público. E aí a gente colocou nas propostas de melhorias até essa questão de firmar parcerias do poder público, ter a questão da conscientização, sensibilização da sociedade, principalmente da população altamirense, e incentivar também a associação de catadores incapacitados nesse tipo de resíduo. Certo. Vamos lá. E realmente agora, para finalizar, para o artigo ficar numa revista de um qualis muito bom, né? Eu sugeriria para vocês que nos resultados de vocês trouxessem alguns autores para confrontar o resultado de vocês com de outros autores externos, de outras capitais, sabe? Até de uma capital, de uma região mais, digamos assim, que tenha um PIB maior que o nosso, São Paulo, trazer um trabalho do Sul, do Sudeste, para confrontar essas respostas e poder dizer, no trabalho lá de Souza, 2018, ele encontrou um resultado diferente. Esse resultado diferente pode ter sido por isso, sabe? Então, trazer autores para confrontar. É muito importante quando a gente trabalha com questionário, a gente comparar com outros resultados, tá, crianças? Demais, parabéns pelo trabalho. É teu, Zé. Ok, Hebe, obrigado pelas considerações. Eu queria só, antes de passar para o Sandro, rapidinho, Rodolfo, não vou demorar muito, não. É uma discussão que a gente tem até em profissionais que trabalham com a parte metodológica, né?
o lance da primeira e da terceira pessoa, professora Hebe. Porque é falado, né, e dito em trabalho científico, quando a ação é feita pelo aluno ou pelo pesquisador, ele sempre tem que colocar na primeira pessoa, né? Quando se obtém de site ou de outros trabalhos, se coloca na terceira pessoa. Por isso que eles vão rever isso, o lance da primeira e da terceira, para saber realmente o que eles fizeram. Se eles fizeram, tem que colocar na primeira pessoa. Se não fizeram, buscaram de outros materiais ou de outras coisas, aí se coloca na terceira. É só para tirar essa dúvida, pessoal, porque eu já participei de algumas discussões metodológicas dessa parte da primeira e da terceira pessoa, que é meio complicado mesmo, mas eles vão rever isso aí, tá, professora? Para colocar direitinho, ou na primeira ou na terceira pessoa, para ficar um trabalho Zé. A gente lê artigo aí, eu acho que essa modernidade ainda não chegou lá nos artigos de palhas boas, mas pode ser aí. Porque é uma discussão recente nisso, porque é para chamar, professora, o pesquisador, realmente, ele fez, ele tem que colocar na primeira, se foi ele que fez. Agora, se ele buscou de outras bases, aí sim, tem que colocar na terceira, porque não foi feito por ele. Mas é uma discussão que eles vão rever e depois também a senhora vai ajudar com suas correções para ficar um trabalho enxuto. Beleza, okay, professor. Tá. Obrigada. Tranquilo. Professor Sandro, fique à vontade. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar minha fala, primeiro agradecendo ao convite do Gustavo e do João para participar dessa banca, e eu agradecendo também ao professor Zé Antônio Castro pelo convite, e já de início parabenizando a todos pelo trabalho. Realmente foi vamos colocar assim, uma grande aventura fazer esse trabalho, né? Na verdade, um grande desafio. É um trabalho que tem um tema maravilhoso, a questão da logística reversa, a questão desses componentes eletrônicos que hoje se tornam um resíduo complicado para a sociedade. Eu acho que tem alguém com a câmera ligada ali, é o João Marcelo, né? Não, professor. Tá. Então, o que acontece? Na verdade, é um assunto extremamente atual e antigo ao mesmo tempo. Por que é atual e antigo? Porque é atual, que a questão da logística reversa até hoje, como foi comprovado no trabalho de vocês, ainda não é um tema, né, de grande proporção na discussão para quem trabalha, para quem usa, né, e para quem desenvolve elementos eletroeletrônicos dentro da nossa sociedade, mas também a própria sociedade em si não consegue avançar nessa discussão na questão do princípio do resíduo e até mesmo da questão ambiental. Nada é feito. No trabalho de vocês, tem muita referência ao ano de 2003, né, com relação a isso, ou seja, de 2003 a 2023, 20 anos se passaram e praticamente nada avançou. Eu faço minha todas as palavras da Hebe, muita coisa aqui que eu anotei, ela já comentou, então eu vou me furtar a falar, mas tem coisas que eu não vou poder deixar de falar, né? Só para a gente também fazer uma melhoria no trabalho, tá? E colocar aí as nossas considerações. Primeiro, quero elogiar os slides. Na verdade, o que a gente tinha que avaliar agora era tão somente a apresentação, e o trabalho escrito já foi avaliado, mas eu quero avaliar aqui, nesse momento, os slides, realmente muito bonitos, muito elucidativos, bem interessantes, e eu acho que esse é o nosso caminho. A gente tem que tirar aquele slide pesado, cheio de informações, e colocar aí um slide cheio de recurso visual, usar, inclusive, hoje a inteligência artificial na produção dos slides. A gente tem que avançar. Nós estamos num centro tecnológico, e os nossos slides, muitas vezes, dos nossos discentes, são apresentados como se fosse na década de 70. Só falta ter aí uma transparência, coisa que vocês nunca nem sequer ouviram falar. Mas vamos lá. Eu volto a falar também do resumo, tá? O resumo de vocês está bem escrito, mas faltou a última parte lá, que a professora Hebe já fez a consideração.
falo das palavras-chave também, palavras repetidas com o título, e eu gostaria de também falar com vocês sobre o abstract. O abstract de vocês contém alguns equívocos lá na tradução, tá? E ele precisa ser dado uma revisada ali, muito sutilmente, lembrando que na língua inglesa há uma diferenciação no uso do verbo, e aí o verbo foi colocado lá de forma equivocada, tá bom? Aqui, os objetivos, eu achei muito interessante os objetivos colocados de forma muito clara, porém vocês colocaram assim, entrevista semi-estruturada. E eu queria saber por que vocês usaram esse termo, semi-estruturada. Tá. Entrevista semi-estruturada se dá em questão porque foi um roteiro, lógico, que teve uma elaboração inicial, porém, estava alheio a alterações no decorrer da conversa com o gerente. Foi a semi-estruturada, a entrevista foi com o gerente do setor de manutenção e assistência técnica da loja avaliada em obras. Tudo bem, até aí tudo bem, mas ela não muda o estatístico que vocês fizeram nisso. Bom, professor, primeiro a gente foi na revisão bibliográfica, né, foi procurar trabalhos, específicos foram muitos analisados, e é uma temática que tem poucos trabalhos publicados de artigos. Então, olhamos um que teve em João Pessoa, em São Paulo, igual a professora Hebe falou, vários trabalhos, e lógico que a gente observou as metodologias empregadas nesses trabalhos. Igual eu falei, Altamira é um município de mais de 120 mil habitantes, então seria praticamente impossível da gente pegar e analisar a população em geral na amostra, então a gente teve que delimitar, procuramos meios, igual a professora Hebe falou, em espaço amostral, fizemos trabalho inicial com base nisso, porém a gente viu que não ia ser possível devido ao número pequeno de respostas obtidas no questionário. Então, o que a gente fez? A gente utilizou essa metodologia bola de neve, que a professora Hebe até mostrou desconhecer sobre, e essa metodologia bola de neve foi que reforçou a questão da gente delimitar os números possíveis de resposta do questionário, que, mais uma vez, ressaltando, ficou 3 meses disponíveis e apenas de 100 possíveis respostas, 42 usuários já responderam, e de 30 de técnicos de informática, apenas 7 responderam, de 3 meses. Pois é, aí, Gustavo. Antes de mais nada, como nós estamos avançando do tempo, só para falar algumas coisinhas rápidas, né? E só trabalhar com logística reversa, independente do produto, é uma coisa complicada, mas que é de suma importância, né, para o mundo. E principalmente de componentes eletrônicos. E nós sabemos, né, principalmente esses componentes, principalmente de computadores e celulares, que o seu uso, né, é um tempo muito pequeno. Já se troca em função de novas tecnologias, ou se troca por trocar, né? E é uma preocupação muito grande a nível mundial o que fazer com isso. Então, é uma base para desenvolver nesse nicho de mercado que poderá ser aplicado e é aplicado, né, em outras vertentes, né? Por isso da importância e relevância desse trabalho. E nós aceitaremos as contribuições, tá, professora Hebe, vocês passam aí para os meninos, para a gente dar uma melhoria nesse trabalho, tá bom? Então, eu agradeço aí a participação de vocês dois. Sou Rodolfo. Tá ok, professor. Bem, eu peço aos professores que passem para a sala de avaliação, o link está no grupo dos professores, e depois nós retornamos. Só não esqueçam de desligar a câmera e microfone desta sala enquanto estiverem reunidos na outra. Rodolfo? Oi, Hebe. Ih, ninguém está me ouvindo. Oi, Hebe. Gente, eu não estou conseguindo entrar na outra sala. Espera aí. Eu também não.
Hebe. Ata da defesa do trabalho de conclusão de curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária dos discentes Gustavo Moura de Oliveira e João Marcelo Bezerra Vieira. Ao 7º dia do mês de fevereiro de 2024, do campus Altamira da Universidade do Estado do Pará, realizou-se a defesa do trabalho de conclusão de curso intitulado Avaliação de Responsabilidade Compartilhada e do Processo de Logística Reversa em uma loja de assistência técnica de computadores no município de Altamira, Pará, apresentado pelos discentes Gustavo Moura de Oliveira e João Marcelo Bezerra Vieira, para obtenção do grau de engenheiro ambiental e sanitarista. Após declarada aberta a sessão, o coordenador dos trabalhos deu a palavra aos discentes para realizar a defesa, que se desenvolveu nos termos regimentais. Logo após, a banca examinadora, composta pelo orientador, professor José Antônio de Castro Silva, e pelos professores Sandro Antônio José de Mesquita e Hebe Simone Souza Ripardo, que procederam às arguições, tendo as mesmas sido respondidas adequadamente. Em seguida, a banca examinadora, em sessão secreta, passou os trabalhos de julgamento, decidido por unanimidade considerar os alunos aprovados com a nota 9,5. Foi dado um prazo de 10 dias corridos até o dia 16 de fevereiro de 2024 para a entrega da versão definitiva do trabalho em formato digital, juntamente com a declaração de autorização do orientador e o termo de autorização da biblioteca do CCNT. Com isso, o coordenador dos trabalhos deu por encerrada a sessão e foi lavrada a presença